Boa noite, meu nome é Felipe Mion. Se você é novo aqui, oi. E se você não é novo aqui, oi. Esse é o Crime Comédia. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero falar que os últimos episódios, eles foram um pouco darks. O mundo anda um pouco dark ultimamente. E a verdade é que nos episódios anteriores que estavam dark demais, tinha pouca comédia, eu fui atingido por uma tragédia, que foi o fato da inflação ter aumentado o valor do vinho do Porto. Então os últimos vídeos foram feitos sem vinho do Porto. E pros 5% de pessoas aí que eu vi de Portugal que assistem esse canal, vinho do Porto é essencial nessa mesa aqui, senão meu humor não tá bom. Não tava bom. Tragédias. Vamos voltar pro caso e vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Aliás, se vocês podem notar, agora eu tô sem cola nenhuma, o que significa que provavelmente eu decorei tudo sobre o caso. No caso de hoje, a gente vai falar da Hallie, que era uma mulher dinamarquesa e que se casou com um cara de Nova York chamado Richard Crafts, um boy lixo de 1979. O Richard e a Hallie inicialmente tiveram uma relação meio ioiô por 6 anos. E por 2 motivos. O primeiro era que a Hallie era aeromoça. Ela cresceu numa cidade pequena, na Dinamarca, e é narrado que quando ela cresceu e passou a viajar, ela chegou eventualmente à conclusão de que, apesar das longas horas que as comissárias de bordo tinham que trabalhar e do fato delas não terem tempo para aproveitar qualquer um dos lugares que elas iam, que ela daria um jeito e que aquela era a profissão para ela porque ela amava viajar. Ela não só amava ir num lugar novo, numa cidade nova, num país novo, mas ela gostava da experiência em si de estar no aeroporto, de estar no avião, ou seja, ela era vocacionada para essa profissão que todo mundo diz que é mega foda de comissário de bordo. O segundo motivo que o Richard e a Hallie tiveram um relacionamento ioiô é que o Richard era bastante avesso à ideia de relacionamento sério. E eu entendo isso, normal, direito dele. E até ele conhecer a Hallie, ele nunca quis ter ninguém de forma fixa, que eu entendo também, ok, normal. Mas quando supostamente ele viu a Hallie, ele precisava ficar com ela. O que também ok, ele podia ficar com ela, enfim, mudar de ideia e criar um relacionamento sério. Mas ela não podia ficar com ninguém mais e ele queria continuar saindo com outras pessoas. Não tão ok nesse caso, eu acho, né? Talvez um terceiro motivo pro relacionamento dos dois ter sido ioiô por esses 6 anos era o fato de que a Hallie era uma mulher muito sociável. Tipo, ela tinha um zilhão de amigas, um mega squad, Taylor Swift, que aliás é importante na história, não a Taylor, mas o squad. E ao contrário da Hallie, o Richard, que era um ex-piloto do exército e que era reservado, e só pra contextualizar, ele, no momento que conheceu a Hallie, dentro de uma conferência sobre coisas que voam, como avião, helicóptero e talvez OVNIs, não sei, tô presumindo, ele já trabalhava no setor privado como supostamente, sei lá, como fala, motorista de helicóptero? Não sei o nome. Mas enfim, a ideia aqui desse terceiro possível motivo é que ela tinha um squad, tipo Taylor Swift, e que ele basicamente tinha 2 amigos que ele trocava, tipo, provavelmente cartão postal do tipo, e aí, vamos se ver? Vamos sim, vamos mesmo, dessa vez é de verdade. E no ano seguinte se repetia o mesmo tipo de conversa. Em 1979, a Hallie ficou grávida e na época a coisa certa a ser feita, o que era? Casar. Então eles casaram. O casal decidiu morar em Newton, Connecticut, nos Estados Unidos, e é narrado que eles optaram por essa cidade por uma causa específica. Na verdade, 2. Grana. E também pelo fato de que essa cidade ficava mais ou menos 2 horas de Nova York. Porque, tipo, o Richard decidiu que ele não ia ter um man cave como os homens / crianças atuais têm hoje em dia. Ele simplesmente tinha decidido que ele ia manter o apartamento dele de Nova York pra ele, quando ele quisesse ir sozinho. E a Hallie, inclusive, era proibida de ir lá. Era o man cave dele. Além disso, o Richard, antes do casamento, fez a princesa e basicamente ele só casou porque a Hallie fez um combinado com ele em que ela pagaria todas as contas e que o salário do Richard seria para os pequenos luxos do Richard. E eu sei que isso é bastante machista, mas eu já tive amigas que fizeram esse combinado, mas eu nunca tive amigos que fizeram esse combinado e o casamento foi pra frente. Mas a Hallie falou, beleza, pago as contas e você fica com seus pequenos luxos. Enfim, esse é o caso de um boy lixo. Não é boy lixo porque ele já era meio velho. Enfim, ela engravidou e eles pensaram nessa solução, como diria minha avó, pra frentex, no lugar de casar por amor. Ok, também. O casamento foi andando, eles casaram e eles foram tendo bebês. A Hallie continuou trabalhando como comissária de bordo, enquanto ela criava 3 filhos. E pagava a conta sozinha, criava os 3 filhos, limpava a casa e não podia ir pra Nova York, onde o Richard gostava de ficar sozinho,
vocês sabem, né? Sozinho, enfim. Mas o Richard eventualmente se tornou man lixo de verdade quando ele começou a bater na Halle. E todo mundo meio que sabia disso porque ela aparecia com olho roxo, ela aparecia no verão com mangas compridas, e eventualmente as pessoas notavam o excesso de maquiagem que ela usava para esconder o olho roxo. Então, o Squad sabia, mas era 79, então não era um Squad tão forte quanto o da Taylor, do tipo, um Squad mais reservado. Então esse merda desse Richard, ele começou a bater na pessoa que pagava a conta de luz dele, pagava a vida dele. E além disso, vocês acham que ele ia pro AP de Nova York, onde a esposa era proibida pra jogar, sei lá, Atari? Não. A Halle, apesar de ter casado com ele, não era trouxa. Ela sabia que que ele ia pra lá e que ele ficava com outras pessoas. Eu vou deixar isso claro desde já, porque eventualmente vai ser importante. Mas enfim, pelo menos eu achei importante. Em 1983, o Richard foi supostamente diagnosticado com um câncer bem agressivo no intestino, porque o médico deu, supostamente, basicamente, 0 chances dele sobreviver. Também é dito que nessa época a Halle cuidou muito bem dele, ficou do lado dele o tempo todo, etc, blá blá blá. E milagrosamente, vaso ruim não quebra, se ele teve mesmo, então ele teve remissão total do câncer, supostamente. Durante esse tratamento, a Halle teve que pegar um segundo emprego porque o Richard, supostamente, não conseguia trabalhar de tão doente que ele estava. Só que mesmo assim, ele manteve o AP dele de Nova York durante o tratamento, no lugar de vender esse apartamento e ajudar a esposa dele a cuidar dos 3 filhos e no lugar de fazer ela pegar mais um emprego. Há pouco tempo atrás, eu falei que a Halle não era trouxa e que ela sabia que ela levava uns chifres do Richard. No entanto, a Halle, eventualmente, pensa que ela tá tomando uma dupla traição. E ela contrata um investigador particular pra descobrir sobre os vários casos, que o Richard tinha. Um deles, que, segundo a desconfiança dela, era com um dos membros do squad dela, Bad Blood. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, Bad Blood, ela descobriu que uma amiga dela era uma das amantes do marido dela. Tia, mãe, pai, que não sabem quem é Taylor Swift. Então, nesse contexto, é narrado que depois do câncer ser curado, que os abusos contra Halle pioraram. Agora que não ia mais morrer, passaria a aproveitar mais a vida. Ou seja, na época do suposto câncer, aparece a amiga Bad Blood e é o momento em que a Halle contrata um detetive particular para tirar fotos da traição. Porque naquela época tinha que ter motivo para se entrar com um processo de divórcio. Então ela precisava de provas. Então a Halle consegue as fotos, ela arruma um advogado que fala: ok, você tem agora causa provável para entrar com um processo de divórcio contra o Richard. E a Halle fala: beleza, vou divorciar. Então ela vai e conta pro Richard, que tragicamente, supostamente, volta no mesmo dia, na mesma hora, na mesma conversa em que ela diz que ela vai entrar com o divórcio, que o câncer dele voltou e que ele vai morrer. E que ele decide que ele não vai tratar, porque já que ela vai abandonar ele não tem motivos para viver, então, enfim, todo trágico. A Halle, no entanto, não compra essa conversa e, inclusive, telefona para um oncologista do marido dela, o Richard, na frente dele, e o médico desmente a história do câncer. Então começa o divórcio. Mas o Richard começa a fazer tudo para que os advogados dele fizessem com que esse divórcio fosse bem demorado. Inclusive, durante o divórcio, ele deixa de frequentar Nova York com tanta assiduidade como antes e passa a ficar na casa com a Halle e os 3 filhos enquanto tá rolando o divórcio. A coisa vira literalmente um inferno. Nesse ponto, os dois conversam um dia e decidem contratar uma governanta, ou au pair, chamada Marie, que vai morar na casa e ajudar com os serviços domésticos, eventualmente com as crianças. E é dito que tanto a Halle quanto o Richard gostavam muito da Marie, a au pair. E também essa au pair se dava muito bem com as crianças, era uma mulher muito discreta, ou seja, ela não ficava de fofoca e não falava sobre os quebra-pau da família. Então, com a chegada da Marie, as coisas ficam menos piores, no entanto, não totalmente. No dia 15 de novembro de 1986, a Halle vai trabalhar num voo de longa distância. E aparentemente, é durante esse trampo, que aí ela ficou 3 dias fora pra ir e depois voltar da Alemanha, que ela contou pras amigas dela os detalhes dos abusos que ela sofria, que as amigas sabiam, e do divórcio. Quando ela volta no dia 18 de novembro de 1986, uma das amigas da Halle dá uma carona pra ela. E é dito que quando elas chegaram na garagem da casa da Halle, a Halle viu o carro do Richard, que tava lá, não em Nova York, e fez tipo,
ele tá em casa. Do tipo, ela sabia que assim que ela entrasse, que eles iam começar a brigar, porque um dos detalhes desse caso era que o Richard ficava mais abusivo quando a Hailey fazia voos de longa distância, e ficava 2 ou 3 dias fora trabalhando. Essa amiga da Hailey deixou a Hailey na casa dela às 19 horas desse dia aí. No meio da madrugada desse dia, às 3h35 da manhã do dia, então, 19 de novembro, tava caindo uma mega tempestade na cidade em que a família morava, em Newton. E essa governanta au pair, chamada Marie, foi acordada pelo Richard, que disse pra ela que deu um curto-circuito na eletricidade, que eles teriam que ir naquela mesma hora, no meio da madrugada, no meio da tempestade, pra casa da irmã dele, que ficava em outra cidade próxima, chamada Westport. A Marie, então, fala, beleza, e quando eles estão com a criança no carro, ela pergunta, ué, cadê a Hailey? E ele diz, ela já tá lá. Mas quando eles chegam na casa da irmã do Richard, a Hailey não tá lá. Então a Marie pergunta de novo, aonde tá a Hailey? Isso deixa o Richard meio irritado e ele diz, não sei. Então a Marie deixa quieto porque ela pensa do tipo, eles estão se divorciando. A Hailey deve ter decidido ir pra outra casa e não pra casa da irmã dele, que né, coisa de divórcio. E também não seria adequado ela ficar perguntando naquela época sem contexto nenhum. Então ela deixa quieto. Depois que o Richard deixa a Marie e os 3 filhos na casa da irmã dele, o Richard, na mesma hora, volta pra casa onde teve o curto-circuito pra arrumar na eletricidade. Ao meio-dia do dia 19, ele telefona pra casa da irmã dele e diz pra Marie que ele ainda não tinha conseguido arrumar a eletricidade da casa. Tipo, um update. Mas depois, também, no dia 19, ele telefona de novo, às 15 horas, pra dizer que ele arrumou a eletricidade. Mas que aí o carro dele deu problema e que agora ele tinha que passar o resto do dia consertando o carro, pra depois ir buscar a Marie e os 3 filhos. E como o carro dele tinha dado problema, e a Hailey supostamente tinha saído com o carro dela, então ele não tinha como ir buscar a Marie nem as crianças até arrumar o carro dele, o que justificava o fato da Marie ter que ficar ali na casa da irmã dele mais tempo. Ou a Hailey tinha que voltar e ele pediu o carro emprestado pra ela. Somente às 21 horas daquele mesmo dia, do dia 19, ele aparece pra buscar a Marie. Ele volta pra casa da irmã dele pra buscar a Marie e as crianças, e quando eles voltam pra casa deles, a Marie não pensa 2 vezes sobre o fato da Hailey não tá lá. Ela pensa que a Hailey pode ter optado pra ir pra casa de uma amiga ou algo do tipo, como eu já tinha falado antes. No entanto, no dia 20 de novembro, uma colega de trabalho da Hailey, pertencente ao squad, que se chama Ana, telefona pra casa e fala, é amiga da carona, aliás, e fala com a Marie e pergunta onde tá a Hailey, porque ela quer só bater papo. Ela não tava preocupada nem nada, só queria bater papo. A Marie responde dizendo que ela acha que a Hailey tá na casa de uma amiga ou num voo a longa distância, mas a Ana diz que né. Todas as amigas se conheciam e que ela não tava na casa de nenhuma das amigas e que com certeza ela não tava em nenhum voo porque, de novo, né, elas faziam os voos todos juntas. Além disso, tinha uma regra, talvez exista até hoje, que entre um voo e outro, a pessoa, comissário de bordo ou qualquer pessoa que trabalhasse numa aeronave tinha que esperar 49 horas para pegar um próximo voo, especialmente de longa distância, ou só de longa distância, alguma coisa assim. Foi nesse momento que a Ana, então, lembrou de um detalhe estranho da conversa que ela tinha tido com a Hailey enquanto elas estavam no último voo e a Hailey estava desabafando sobre o divórcio e os problemas domésticos. Segundo a Ana, meio que no meio dessa conversa com a Hailey fez um comentário meio que aleatório e disse, aspas, se algo acontecer comigo, não presuma que foi um acidente, fecha aspas. Nesse momento, a Ana disse pra Marie ligar imediatamente pra polícia e reportar a Hailey como uma pessoa desaparecida. Mas a Marie não estava convencida e, na verdade, ela não faz isso. Além disso, a Marie fala pro Richard sobre o telefonema, porque no mesmo dia, ele telefona pra Ana, essa amiga da Hailey, e conta que, aspas, que a mãe da Hailey, que mora na Dinamarca, tá muito doente e que a Hailey teve que pegar o primeiro voo pra lá e que ela tava cuidando da mãe na Dinamarca. Fecha aspas. Inicialmente, a Ana pensa que aquilo é muito suspeito, mas o Richard diz, aspas de novo, que se ela não acreditasse nele, que aqui tava o telefone da casa da mãe dela, que ela ficasse à vontade pra ligar pra checar as informações. Por causa disso, a Ana acaba achando melhor não telefonar pra aquele número, porque afinal, se fosse verdade, se a Hailey tivesse ido às pressas pra Dinamarca, provavelmente seria mesmo por um motivo grave. E, só pra lembrar, a gente tá falando de uma época em que a comunicação não era por WhatsApp, era por telefone, não era rápido, então seria normal que no meio de uma emergência, uma pessoa que adoecesse
desapareceu, ou que morreu, X, qualquer coisa desse tipo, seria normal que não fosse avisado todo mundo na mesma hora, etc., feito inúmeros telefonemas. Então, a Ana fica um pouco mais calma. O próximo trabalho agendado da Halle no aeroporto era para o dia 22 de novembro. E nenhuma das amigas dela tinha certeza se a Halle iria aparecer para trabalhar por causa da mãe dela, supostamente. Quando a Ana vê o carro da Halle estacionado, ela fica aliviada. Quando ela não vê a Halle na tripulação, ela possivelmente ficou preocupada, porque seria a primeira vez que ela e a Halle não dividiriam a mesma equipe, não estariam no mesmo voo. No entanto, aparentemente ela tentou pensar positivamente e falar, não, provavelmente é isso. Ela tá aqui e tá em outro voo, eu vou tentar não me preocupar tanto assim. No entanto, 3 dias depois, quando a Ana volta desse voo, ela pensa sobre o local onde o carro da Halle estava estacionado versus o local de onde sairia um possível voo para Dinamarca. E ela pensa que não faria sentido, e tipo, uma pessoa aleatória estacionaria em qualquer vaga, mas não uma pessoa que conhecesse de fato o aeroporto, que era o caso delas. Nesse momento, a Ana fica bastante preocupada. E nesse momento, ela decide usar o número de telefone que o Richard passou pra ela e tenta telefonar pra casa da mãe da Halle na Dinamarca. E, surpresa, o número não existia. Quando a Ana confronta o Richard, ele diz que é o único número que ele tem anotado. E ele diz pra Ana tentar entrar em contato com os primos da Halle que moravam na Califórnia pra ver se eles tinham outro número pra que ela ligasse pra Dinamarca, pra mãe da Halle, não sei o que, e a Halle diz, aspas, mano, eu não conheço os primos dela pra ficar telefonando pra tudo quanto esses lugares aí que você tá falando. Você não pode fazer o favor de você telefonar? Entre os dias 24, 25 e 26, a Ana então começa a falar com mais frequência com a Marie, ao pé, a babá, a governanta. Eu não sei a diferença de nenhuma dessas coisas. Mas nesse ponto, a Marie também começa a ficar desconfiada. Passado já uma semana sem sinal da Halle, a Marie diz que tinha visto algo bastante perturbador na casa. E ela diz isso pra Ana. Segundo a Marie, depois que eles voltaram da casa da irmã do Richard, ela e os filhos da Halle e do Richard, ela tava limpando a casa, quando viu no quarto principal da casa, onde a Halle tava dormindo, uma mancha escura no carpete. E que no mesmo dia o Richard arrancou todo o carpete do quarto e substituiu por novos ao longo da semana. Além disso, a Marie diz pra Ana, nesse telefonema, que outra coisa preocupou ela, que foi o sumiço da agenda da Halle da mesa de cabeceiras, que ficava num lugar específico e que não saía de lá, nunca, jamais, sob qualquer circunstância. Nessa agenda, na época a agenda era um lance importante, tinham todos os telefones, endereços, incluindo de todos os familiares e amigos da Halle. O squad começa a se conversar e descobre que a Halle tinha falado a mesma coisa pra todas elas. Que coisa é essa? Se alguma coisa acontecer comigo, não presuma que foi um acidente. Então esse squad, ele vai literalmente, quase que literalmente, numa missão até conseguir o telefone da verdadeira casa da mãe da Halle e pra descartar a história que ela estava na Dinamarca, que a mãe estava doente. Mas elas só queriam descartar a história mesmo porque elas já estavam desconfiadas que a coisa tinha sido mais grave do que elas queriam admitir pra elas mesmas. Um dos medos delas, ou a maior desconfiança, se confirma. Elas conversam com a mãe da Halle, que tá muito bem, diz que tá muito bem, obrigada, e que a Halle não tava lá, e que ela não tava doente, que a Halle não tá na Dinamarca. Então o squad desce inteiro até a casa da Halle pra confrontar o Richard. E o papo foi mais ou menos assim, aspas. A mãe da Halle tá mentindo, disse o Richard. Ela já mentiu sobre estar doente antes pra forçar a Halle a visitar ela. Nossa, essa história é só familiar, né? Ela sempre mente que tá doente, e quando ele percebe que as amigas, o squad, não estavam engolindo nenhuma dessas desculpas, ele diz, ou ela deve estar em Paris visitando uma amiga dela chamada Vivi. E aí o squad diz, não, a gente conhece todas as amigas da Halle, não tem nenhuma Vivi e não tem nenhuma amiga em Paris. O squad então vai pra polícia, que estranhamente se nega a investigar o incidente, ou o suposto desaparecimento da Halle. E eu vou explicar o porquê. Acontece que o Richard atuava como policial voluntário em Newtown, que era a cidade deles, aliás, e também como policial em meio período na cidade vizinha que se chamava Southbury. As amigas da Halle não conseguiram, então, convencer a polícia local a investigar o suposto desaparecimento da Halle. E por causa dessa relação do Richard com a polícia, tipo, policial voluntário, o homem deve ser um santo. As amigas, então, foram no Ministério Público. E um promotor decidiu encaminhar o caso, né, o suposto desaparecimento, para a Polícia Estadual de Connecticut. Em 26 de dezembro, enquanto o Richard
estava de férias com os 3 filhos em Flórida, os soldados da polícia de Connecticut revistaram a casa da Halle com um mandado de busca específico que autoriza eles a entrarem na casa sem que a pessoa saiba que eles estão entrando na casa. No caso, o Richard, a pessoa de interesse. Pessoa de interesse é tipo suspeito, só que não é bem suspeito nesse caso, porque sequer havia um corpo. Então, em tese, ainda não havia sequer um homicídio. No entanto, dentro da casa, os soldados encontram pedaços de carpete retirados do chão do quarto principal, como a Marie tinha contado para Ana. Eles também descobriram outra mancha de sangue na lateral do colchão da cama da Halle. E, além disso, os detetives descobriram que os registros do cartão de crédito do Richard mostravam várias compras incomuns na época em que a Halle desapareceu, supostamente, incluindo um freezer que não foi encontrado na casa, lençóis e um edredom. E o mais estranho e assustador, o aluguel de um picador de madeira. Eis a foto de um, porque eu não sabia nem que existia. Encontraram também o recibo de uma motosserra. A motosserra foi encontrada mais tarde num lago, coberta de cabelo e sangue. Então, a investigação de fato começou. Já se desconfiava de homicídio e o Richard já era não mais pessoa de interesse, mas de fato um suspeito. Uma peça-chave de evidência foi fornecida por um homem chamado Joseph Hine, que trabalhava nessa outra cidade em que o Richard tinha um trabalho de meio período como policial, Southbury, aquela cidade vizinha. E esse Joseph era um motorista de caminhão limpa-neve da cidade. Lembra que mais cedo eu falei que no dia do desaparecimento tinha caído uma tempestade de neve? Pois bem, na noite do dia 18 de novembro, horas depois da Halle ter sido vista pela última vez, esse Joseph estava arando as estradas durante a tempestade de neve quando notou um caminhão alugado com um picador de madeira acoplado, estacionado perto da margem do mesmo lago onde a polícia tinha encontrado a motosserra. O Joseph então levou os detetives até esse local e à beira da água do rio os detetives encontraram muitos pequenos pedaços de metal e cerca de 85 gramas de tecido humano, incluindo uma coroa de dente, uma unha coberta de esmalte rosa e lascas de ossos. 2.660 cabelos humanos loiros descoloridos e sangue tipo O, que era o tipo de sangue da Halle. Isso levou a polícia a concluir que os restos provavelmente foram alimentados pelo picador de madeira que o Richard foi visto rebocando. Eu sei, pesado. Além disso, na motosserra que eles encontraram, eles viram que o código de série tinha sido raspado, mas eles conseguiram recuperar o contorno do código de série aplicando um tipo de ácido forense, e o código correspondeu a um recibo encontrado anteriormente pelos investigadores na casa da Halle, naquele mandado de busca, confirmando então que o Richard era o proprietário da motosserra. Os investigadores, eles concluíram que o Richard atingiu a Halle na cabeça com algo contundente, como um martelo, por exemplo, pelo menos 2 vezes, manchando o tapete da casa de sangue. Depois ele manteve o corpo no freezer por horas até que ela tivesse com o corpo congelado. Depois que ele colocou o corpo dela no freezer, ele desligou todos os disjuntores da casa, exceto da garagem, onde ele tinha deixado o freezer ligado. Foi então que ele acordou a Marie e as crianças e levou a Marie e as crianças para casa da irmã dele. Quando ele voltou da casa da irmã dele, ele esquartejou a esposa com a motosserra e colocou os pedaços do corpo no picador de madeira, projetando o picador de madeira de onde saíram os fragmentos para o lago, para esse rio. Um processo por homicídio requer uma determinação oficial da morte da suposta vítima, que era impossível nesse caso. Normalmente é feita uma identificação do corpo de uma forma mais visível, não sei, de uma forma mais identificável, né? Enfim, no entanto, lembra da coroa de dente que eu falei que eles encontraram? Com a ajuda de um dentista forense, a coroa de dente encontrada à beira da água foi positivamente compatível com os registros dentários da Halle. Com base nessa evidência, o gabinete do médico legal do estado de Connecticut emitiu uma certidão de óbito, datando de 13 de janeiro de 1987, e o Richard foi imediatamente preso. Em preparação para o julgamento, o legista estadual obteve uma carcaça de porco que ele alimentou num picador de madeira na frente do júri e foi bastante efetivo. Lascas do osso do porco após esse processo eram semelhantes a formas e aos fragmentos
encontrados na cena onde foi descartado o corpo da Hailey, reforçando a hipótese de que o Richard usou, de fato, um picador de madeira para descartar o corpo da esposa. O julgamento por assassinato do Richard começou em maio de 1988 em New London. Eles fizeram essa mudança a pedido da defesa do Richard, que disse que a cobertura da mídia local já tinha influenciado todo mundo e que o jurado já estaria contaminado pela influência da mídia. O julgamento terminou em julho, com um júri suspenso, quando um único jurado votou a favor da absolvição antes de sair das deliberações e se recusar a retornar para a mesa dos jurados. Por causa disso, esse primeiro julgamento teve que ser anulado e outro teve que ser imediatamente agendado. No segundo julgamento, esse segundo julgamento aconteceu em Norwalk e terminou com vereditos de culpado em 21 de novembro de 1989. O Richard foi condenado a 50 anos de prisão. Em janeiro de 2020, o cara ainda estava vivo, entre nós. Tem 81 ou 82 anos de idade e em 2020 ele já tinha acabado a pena, então ele foi liberado. Atualmente e supostamente o Richard vive numa casa de idosos para veteranos do exército dos Estados Unidos em Bridgeport. Então ele está entre não nós, vocês aí dos Estados Unidos. Aliás, um detalhe, esse foi o primeiro caso de Connecticut que teve uma condenação de homicídio sem corpo, o que foi considerado um marco. E, pra terminar, como sempre, a minha pesquisa é limitada. Eu acho importante deixar esse recado final. Se vocês conhecem o caso melhor do que eu, se vocês têm alguma informação adicional que vocês queiram comentar, por favor, fiquem à vontade pra me corrigir. E eu espero ver vocês na próxima semana. Tchau!